Olá, olá e olá, líder. Seja muito bem-vindo ao podcast Olá, Líder Podcast. O podcast onde você vai trabalhar muito sobre a sua liderança, comunicação, soft skills. Comigo, quem sou eu? Júlio Cardoso, o host desse podcast. Eu sou mentor de líderes, psicólogo e palestrante. E hoje nós vamos falar de um tema que é muito interessante e recorrente nas equipes. Como transformar um colaborador de reclamão a proativo? Isso é possível, afinal de contas? Dá para fazer isso? Como que a gente faz isso? Geralmente, há um entendimento muito superficial sobre como fazer isso, e os líderes, de forma geral, atuam como gestores nessa situação, que é a coisa mais fácil a se fazer, que é simplesmente demitir a pessoa. Sim, é uma possibilidade, mas o que eu quero trazer para você aqui são possibilidades positivas. Como que você vai trabalhar isso com as pessoas de forma que você reverta a situação de uma pessoa que é um reclamão e ele se torna uma pessoa proativa. Então, eu vou passar aqui 7 estratégias para você que vão transformar esta pessoa que é um reclamão em alguém proativo, alguém que realmente está com vontade de trabalhar. O ponto aqui principal que eu acho que é interessante deixar claro é que essas 7 estratégias que eu vou passar aqui para vocês, elas não são sequenciais. Você pode usar uma ou pode usar outra. Você pode usar uma, não deu certo e de repente você tenta outra, enfim. Mas não é uma sequência que você deve utilizar nessa ordem que eu vou te passar. Não. Você vai avaliar aquela que se adequa mais à sua realidade, tá bom? Bem, eu fiz uma colinha aqui para eu não me perder, inclusive. E a primeira estratégia que eu costumo passar para os meus mentorados sobre reclamação, sobre colaboradores que são reclamões, é: escute com atenção as reclamações. Preste atenção nessa pessoa. Porque muitas vezes aquilo que o reclamão está trazendo não é simplesmente uma reclamação. Reclamar por reclamar. É algo que é pautado em alguma coisa real, que realmente está atrapalhando o trabalho dele, atrapalhando o trabalho da equipe. Ele não está conseguindo galgar outros resultados por conta de uma questão que ele está trazendo para você. É claro que quando a gente abre para as pessoas poderem reclamar e a gente escuta ativamente, lembra? Escuta ativa, você acaba deixando a pessoa livre para ela falar o que ela quiser. Então, não necessariamente tudo que ela vai trazer vai ser algo realmente produtivo, diga-se de passagem. Agora, muita coisa que ela trouxer, se você prestar atenção, de novo, usando a escuta ativa, e agora falando de escuta ativa. O que que é a escuta ativa? Escuta ativa é quando você presta atenção no que a pessoa está falando de fato. Há uma diferença entre ouvir e escutar. Ouvir é biológico, todo mundo que pode ouvir. Se você não tem um problema auditivo, você consegue ouvir. Agora, se você escuta, você está prestando atenção, decodificando o que a pessoa está falando para dar uma resposta que seja condizente. Dito isso, o ponto é: use de escuta ativa quando alguém traz reclamações para você, porque essas reclamações podem trazer oportunidades dentro do negócio, dentro da equipe, dentro da sua liderança, dentro do desenvolvimento desse colaborador e principalmente até desenvolvimento seu líder, porque ele pode trazer algumas reclamações relacionadas a você. E aí é importante que você esteja aberto para poder ouvir isso. Então, escutar as reclamações, não colocar nenhuma barreira, deixar com que a pessoa fale tranquilamente, vai ser algo que vai fortalecer a sua liderança e, claro, aquilo que você absorver que for interessante, você vai utilizar e essa pessoa vai se sentir inclusive valorizada, porque ela foi ouvida, porque você a escutou, certo? Essa é a primeira estratégia. Segunda estratégia: identificar o motivo das reclamações. Essa aqui tem relação semelhante com a primeira estratégia, porque simplesmente deixar com que a pessoa reclame por aí, você está deixando um buraco, uma lacuna, onde a pessoa vai reclamando, ela contagia outras pessoas, ou melhor, ela contamina outras pessoas e não fica legal. Fica parecendo que você não toma nenhuma atitude. Quando você
escuta ativamente as reclamações e busca resolvê-las, isso faz com que o colaborador e as pessoas em volta que também estejam passando por esse tipo de situação, elas entendam que você é um líder que toma ações, que está preocupado realmente com o rendimento, com o desenvolvimento, com a performance das pessoas. Então, veja, um colaborador ele reclama, por exemplo, que o banheiro que ele utiliza não está legal, está quebrado. Ele reclama também que o bebedouro de onde ele está não está legal, ou que não tem água para beber, que não tem café, esse tipo de coisa, que são inclusive importantes para todos os colaboradores. Se você só escuta isso e deixa para lá e não resolve, vira uma bola de neve. Então, uma reclamação que poderia ter sido resolvida de maneira muito mais simples, muito mais rápida, muito mais prática, você vai deixando passar e isso vai se tornando cada vez maior. Algo que era simples e que já poderia ter sido resolvido, vai seguindo para frente e não precisaria. Então, quando você resolve o que foi trazido para você, dentro da sua capacidade, obviamente, você vai ganhando pontos com seus colaboradores. E isso faz com que esse colaborador, na verdade, se torne um agente de melhoria. Porque ele vai perceber que, caramba, tudo que eu trago aqui, olha só que legal, faz sentido e o meu líder corre atrás para resolver. Tá? Bem, indo para a terceira estratégia, reforçar a positividade. Quando a gente fala de reforço positivo, dentro da psicologia, inclusive, é um termo diferenciado, mas eu não vou me aprofundar nele aqui. Eu vou falar especificamente de você trazer para as pessoas o lado positivo das coisas, em como situações que são, inclusive, até negativas inicialmente, ou seja, as reclamações, as lamúrias, como que isso pode se tornar oportunidades e como desafios fazem com que as pessoas cresçam. O intuito aqui é ir por este caminho, mostrar que todo mundo passa por desafios, passa por situações que são delicadas, problemas, e quando superados, se tornam pessoas mais resilientes. E o que é uma pessoa resiliente? Antes disso, é bom frisar: o que é resiliência? Afinal, como que a gente trabalha isso? O que é? Para que serve? Resiliência é quando você passa por uma situação, mesmo que ela seja delicada, e você a supera. Quando você vai atrás de histórias, conversar sobre heróis, por exemplo, os heróis da Marvel, todos eles têm um momento de queda, de fraqueza, de desafios, de situações delicadas. O momento em que ele supera aquela situação, e isso acontece em todo filme que tenha um herói, não necessariamente um super-herói, mas essa superação é o que a gente chama de resiliência. E esse é o ponto que um líder pode fazer com seus colaboradores, trazendo a situação das reclamações como um momento de desafio que, quando superado, a pessoa se torna cada vez mais resiliente. Ou seja, ela tem aquela famosa casca grossa que a gente costuma dizer, para superar os desafios, para seguir adiante, para conseguir ultrapassar qualquer tipo de barreira, de situação. Então, se alguém que está com problema para fazer algum projeto focado em sua produtividade, ou na parte de vendas, ou na parte de gestão, ou na parte de aplicação de qualquer atividade, é falar para ela que isso faz parte do desenvolvimento dela. É claro que algumas reclamações que sejam muito mais ligadas a questões logísticas, como as que eu mencionei antes, isso não dá para falar muito em questão de resiliência, você precisa resolver. Mas muito do que é comportamental faz parte de um momento, de um período, de uma situação que a pessoa esteja passando, ou mesmo que a empresa esteja passando, que vai gerar um desafio, e a partir desse desafio superado, a vitória é muito mais gostosa. Você deve ter ouvido, se fala-se muito isso no futebol, ou em jogos de forma geral. Você talvez tenha ouvido aquele grito de guerra. Eu sou péssimo para grito de guerra e ditados, tá, gente? Vale aqui ressaltar. Mas eu lembro de um, que é o famoso osso, 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 de virada é mais gostoso. Você já deve ter ouvido alguma coisa assim. Isso é um pico de momento de desafio, quando a pessoa está perdendo em algum jogo, e
de repente o time dela consegue virar, ou se for um jogo individual, ela consegue virar e ganhar. Isso é ser resiliente. Apesar da situação desafiadora, a pessoa foi lá e fez o diferencial, foi lá e venceu. No caso de um esporte, no caso de algum jogo, tá bom? Bem, dito isso, vamos para o próximo. Estabeleça acordos. Como assim? Uma das coisas que é interessante você estabelecer com uma pessoa que é reclamão, tem esse perfil reclamão, é colocar para ela algo que pode parecer clichê, mas que funciona. Se você o direcionar de maneira assertiva, funciona. Que é dizer o seguinte: tudo bem, você pode me trazer a quantidade de reclamações que você quiser, faz sentido, mas para cada reclamação que você me trouxer, eu quero que você também me traga uma solução, uma ideia, alguma coisa, um norte para que a gente possa caminhar juntos e resolver. Claro que tudo isso num papo descontraído, mas para deixar claro para a pessoa que a responsabilidade também é dela. Dividir isso com ela, fazer com que ela traga ideias. Então, crie um acordo. Para cada reclamação, traga-me também uma solução. Você vai aplicar essa solução? Essa é a pergunta. Não necessariamente. Porque a solução dele pode ser muito fora da sua realidade, ou a reclamação também pode ser totalmente infundada. Aqui a gente volta para a questão da escutativa. Preste atenção naquilo que realmente faz sentido. Aquilo que faz sentido, aquilo que tem possibilidade de ser feito e filtre aquilo que você realmente vai utilizar. Então, deixe realmente que a pessoa traga as reclamações, mas junto com cada reclamação, faça com que ela traga também uma solução. Isso vai, pelo menos, minimizar a quantidade de reclamações. E aqui veja, o intuito não é simplesmente diminuir as reclamações, mas é fazer com que o seu colaborador ele seja alguém proativo, interessado em resolver, em solucionar, para que ele não seja apenas um agente negativo de reclamação, e sim que ele seja um agente crítico que faça análises críticas, mas que seja também alguém que traga soluções, que seja alguém proativo, que esteja preocupado com a melhoria do processo, com a melhoria do ambiente, com a melhoria das pessoas de forma geral. Então, estabelecer esse tipo de acordo é bem interessante e traz a pessoa como parceiro para você. Bem, vamos para o quinto. A quinta estratégia, aliás, é feedback construtivo. Bem, e aqui vale reforçar o que é um feedback. E demais, o que é um feedback construtivo? Como assim, Júlio? Eu só conheço o famoso feedcrawl no Brasil, isso é muito difundido. Bem, o ponto é, quando a gente fala sobre feedback, feedback é o retorno sobre alguma atividade que você solicitou, alguma tarefa, alguma atividade que você tenha solicitado, ou que seja parte das atividades já pré-determinadas do seu colaborador. E você, como líder, após a pessoa fazer a execução daquelas atividades, você vai falar para ela o que foi bom, o que não foi, como que ficou isso, o que pode ser melhorado. Quando a gente fala do feedback construtivo, ele tem um foco muito direcionado para questões positivas. Não é para você passar a mão na cabeça de ninguém, não é para você esquecer aquilo que foi errado, não é isso. Mas é demonstrar que, olha, aconteceu essa situação. Por exemplo, o banheiro, como eu mencionei nos exemplos logísticos anteriormente, está quebrado. Mas agradeço você ter me trazido essa informação, porque a partir daqui eu vou conseguir solucionar isso. Eu vou buscar uma solução. Eu vou atrás de quem resolve. Não tem água para beber, o bebedouro está quebrado. Dar um feedback construtivo, positivo em cima dessa informação que você recebeu, para que isso faça com que a pessoa perceba que o que ela trouxe é importante e trabalhe também para resolver. Porque no final das contas, as reclamações, independente do seu feedback, elas precisarão ser resolvidas. Bem claro isso, né?
Se você não resolve, fica tudo no mundo das ideias, na verdade você está cavando uma possível reclamação no futuro, que é: eu levo reclamações para o meu gestor, para o meu líder, e ele não resolve. Aquelas que você não resolver, também é importante deixar claro o porquê não está resolvendo. E quando você tem uma comunicação muito clara, muito transparente com os seus liderados, fica muito mais fácil e tangível eles entenderem: olha, isso aqui faz sentido, isso aqui nem faz sentido, não vale nem a pena levar para ele porque não está dentro do escopo, é muito fora da realidade, certo? Bem, outra coisa, outra estratégia é redirecionar a energia. Como assim redirecionar a energia? Isso aqui é semelhante com a parte positiva, porque aqui você faz algo que vai fazer com que a pessoa pense mais antes de trazer uma reclamação para você. Porque o redirecionar é fazer com que ela trabalhe em equipe. Trouxe uma situação, por exemplo: olha, eu acho que a equipe não está se comunicando de maneira apropriada, eu percebo que as pessoas não estão conversando direito, não estão trocando informações, ou que está acontecendo muita fofoca, as pessoas ficam falando mal umas das outras. Legal. Dentro das possibilidades, o que você vai fazer com essa pessoa é redirecionar essa energia dela de reclamona para um agente solucionador. Como assim, Júlio? Você pode me dizer? Essa pessoa que se está reclamando de comunicação com a equipe, você vai eleger ela como a pessoa que resolve questões de comunicação. Você vai ter um pilar na sua equipe, que é a comunicação, a partir de agora, e você, pessoa que está reclamando, é quem vai liderar este pilar. Semelhante com aquele da resolução, de trazer soluções para os problemas, só que aqui você coloca essa pessoa muito mais ativa. Ela vai trazer um problema para você e ela vai se tornar o pilar de solução para esse problema. Se o problema é comunicação, ela vai ser a pessoa que vai se comunicar com os outros. Se o problema é de fofoca, ela vai ser a pessoa que vai acabar com a questão de fofoca. Se o problema é relacionado a questões técnicas, aquilo que ela souber da parte técnica, ela vai ensinar os outros, ou você vai capacitá-la para que ela seja um multiplicador. Então, entenda que aqui você utiliza deste colaborador que está trazendo uma dor, uma situação da equipe, para que ele seja o agente principal de solução. Ele vai trabalhar com a equipe, mesmo ele sendo essa pessoa que reclama, que traz diversas situações, mas você vai transformá-lo na pessoa que vai conversar com os outros, ele é que vai interagir com os demais e vai trabalhar para que isso se torne um resultado diferenciado, porque agora ele é o pilar de resolução dessa situação. Talvez essa seja uma das estratégias mais interessantes, porque você literalmente traz a pessoa para o seu lado e interage mais com a equipe. Bem, e por último, não menos importante, este aqui parece muito com o anterior, que é o promover o trabalho em equipe de fato. Veja, independente de você fazer com que a pessoa se torne ou não um pilar daquele tópico que ela reclamou, fazer com que ela trabalhe em equipe, estimule mais o trabalho em equipe, faz com que ela perceba nos outros as suas dificuldades e seja um agente solucionador, inclusive um agente que vai amparar, que vai auxiliar, que vai dar apoio para as outras pessoas. Estimular o trabalho em equipe faz com que todo mundo esteja numa linha basal de operações, de atividades, de produtividade e consigam enxergar no outro possíveis problemas, possíveis melhorias, inclusive enxergar pontos positivos e darem eles mesmos feedbacks entre as pessoas. Os feedbacks construtivos que eu mencionei anteriormente. Você, como líder, está criando mini líderes, vamos colocar assim, dentro da sua própria equipe, quando você estimula
o trabalho em equipe, quando você estimula o feedback mútuo, quando você faz com que você realmente tenha um time campeão que trabalha junto, estão todos unidos por um propósito, por um indicador, por uma meta, por um objetivo que tenha. Deixando isso muito claro para todos os envolvidos, o reclamão vai entender que, poxa, eu preciso trabalhar com todo mundo. Eu simplesmente reclamar não vai resolver. Algumas reclamações, depois que você colocar ele para trabalhar mais em grupo, estimular mais esse trabalho em equipe, nem chegarão até você. Quando chegarem em você, serão histórias como, por exemplo, olha, nós tínhamos um problema num processo e conversando com a equipe, nós mesmos conseguimos chegar na solução. Você acaba dando autonomia para essas pessoas sem nem perceber, porque você está estimulando o trabalho em equipe com todas essas pessoas. E por último, para fechar aqui as estratégias, tem uma que é maravilhosa, que esta sim serve para todas as outras, que é uma estratégia à parte. Monitore. Para cada ação que você tenha feito, para cada estratégia que você tenha ouvido aqui, como eu disse, elas são independentes umas das outras. Mas, para todas elas, monitore os resultados posteriores. Como assim? Ah, teve tal. Você escolheu a primeira estratégia. O que aconteceu com este colaborador depois que você adotou essa estratégia? Ah, eu adotei a estratégia de trabalho em equipe. O que aconteceu com esse colaborador? Houve melhora da parte dele? Não houve melhora? Ele contaminou os outros, na verdade? Acabou, sendo algo ruim fazer isso? É importante monitorar. Cada estratégia que você tem utilizado, monitore, porque a partir daí você vai conseguir colher mais dados, mais informações para tomar a melhor decisão, tanto para crescimento e evolução desse colaborador, ou para que, caso seja este o fato, a situação, você realmente acabe usando de uma das ferramentas de gestão e liderança, que é a parte de demissão. Mas eu sou a favor de você trabalhar este colaborador, porque o reclamão, ele é rico de oportunidades. Se você tiver a cabeça voltada para isso, você vai entender que o seu negócio, a sua gestão, a sua liderança, os seus objetivos, as suas metas vão ser alcançadas com muito mais facilidade se você utilizar a escuta ativa para com os reclamões. Tá bom? Líder, foi um prazer inenarrável estar com você aqui no Olá Líder Podcast. Me conta aqui nos comentários qual dessas estratégias foi a mais interessante para você, qual delas que você vai utilizar. E me conta, você tem reclamão na sua equipe? Aguardo você no próximo episódio. Até mais, líder. Tchau, tchau.